conversar sobre economia, não vou mais, já quero aquele celular. A gente vai falar de finanças com o André. Tudo bem, André? Tudo bem. Que é planejador financeiro. Mas depois de ver tanta tecnologia assim, dá uma vontadezinha de gastar, né? Eu não sei nem se está tudo bem ainda, né? Com certeza, o desafio aumenta depois de uma reportagem daquela. Mas a questão do gasto é planejamento, né, André? Sempre. A gente sempre, sabe disso, mas sempre, por que no sempre. fim a conta não fecha? Bom, pelo nosso lado humano, boa né? Tarde, né? A gente boa boa tarde. tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Flávio. É um prazer estar aqui com vocês de novo. É uma questão humana. A gente viu ali o lado tecnológico, racional, que tudo funciona. O ser humano tem o seu lado racional e tem o lado emocional, que é onde estão todos os processos de decisão, de compra, de impulso. E é onde a gente também se atrapalha, né? Onde a gente tem as dúvidas, onde a gente tenta compensar frustrações, medos, etc., tentando trazer algum tipo de compensação emocional. E aí a conta não fecha, o lado racional não bate com o emocional. E como que a gente faz? Qual que é o passo número 1, assim, para que a gente tenha um 2020 mais equilibrado, pelo menos na saúde financeira? A gente precisa analisar e refletir o nosso comportamento com relação ao ano, porque tentar resolver isso só agora é um pouquinho... Não economizei durante 11 meses, agora quero economizar tudo, né? Exato. Aí vem aquela famosa expressão dos gastos extras de final de ano, né? Uhum. A gente sabe que eles estão ali o tempo inteiro, a gente só não quer olhar para eles. Mas o fato é mudar essa chavinha, perceber que a gente precisa se organizar. Quanto mais a gente tiver tempo a nosso favor, mais chance de a gente ter as finanças equilibradas. Então a gente começa por aí. Quem está nessa situação agora, o ideal é fazer uma estratégia de analisar como que está a situação e definir as prioridades. Então, assim, o que é dívida, o que está atrapalhando mais o orçamento, o que está consumindo mais em juro, em multa, etc., e resolver isso o quanto antes. Não tem para onde fugir. A gente tem que olhar para as nossas contas. Não. O caminho do endividamento, ele não tem desvio e não tem atalho. Tem que a gente olhar. tem que fazer o caminho certo ou voltar e fazer tudo de novo. Eu já tive essa fase assim de ter medo de colocar na ponta do lápis o que eu estava gastando, porque fiquei assim com receio da conta não fechar. Sim, esse é o primeiro medo. A gente tem que avançar, né, e superar esse medo, porque a gente sempre está pensando que vai vir uma situação pior, mas não necessariamente. Às vezes a gente pode estar melhor do que a gente imagina. A gente projeta um medo maior, né? Tem participação do nosso público, pode colocar na tela o recadinho do Matheus. Está perguntando sobre o 13º, ele está perguntando se é melhor adiantar as parcelas do financiamento ou pagar o valor total. E agora? Será que é financiamento do quê? Mas no financiamento no geral, carro, casa... Certo. Se ele puder quitar o financiamento, eu acho que é aí que ele fala a questão do valor total, com a entrada do 13º, vale a pena sim. Tem desconto, né? Tem, ele consegue antecipar a parte dos juros e o importante é que ele, ao quitar o financiamento de uma maneira geral, ele está se livrando daquele compromisso, daquela dívida. Então, ele nada que vai acontecer no futuro dele pode atrapalhar a situação com relação àquela dívida. Então, ele resolve aquilo, cessa aquele problema, aquela situação na vida dele e segue em frente. Então, se ele tem condições de quitar uma dívida ou um parcelamento, né, com a entrada do 13º, é melhor que ele faça isso ao invés de ficar adiantando ou só pagando algumas parcelas. E em dezembro tem a nossa empolgação natalina, né? A gente até mais, assim, feliz, mais afetivo, propício exato. A gastar mais, né, André? É o emocional, é o nosso lado emocional que balança, né? A gente fica lembrando da família. É culpa do Papai Noel. Bota a culpa no Papai Noel. Tem mais a participação do nosso público. Recadinho da Tami. A empresa pode pagar a primeira parcela do 13º no 5º dia útil de dezembro? Não. Se ela não parcelou o 13º até o dia 30 de novembro, se ela não pagou a primeira parcela até o dia 30 de novembro, em dezembro ela tem que pagar o integral. Né? Então, o parcelamento... Até que dia? Até o dia 20 de dezembro. Ela tem que pagar o 13º integral. Não pode pagar um pouquinho no começo? Não. Ela para fazer o parcelamento, ela tem que parcelar até novembro, até o dia 30 de novembro, pagar a primeira parcela. E após disso, paga integral, ou se ela pagou a primeira parcela até dia 30 de novembro, ela pode pagar a segunda parcela, daí sim, em dezembro. Tem mais a participação do nosso público.
Thalita, quem ainda não recebeu o 10º e a empresa nem sequer fala sobre o assunto? Ai, ai, ai. E aí, a Thalita está no direito dela, né? Ela pode perguntar. Sim, né? Ela pode perguntar, até porque o que pode estar acontecendo aí é assim, a empresa pode estar se preparando para pagar o 13º de maneira integral em dezembro. Ela tem essa prerrogativa. Né? Só não falou, né? Às vezes está querendo, né? Ou às vezes é a comunicação, né? Eu acho que antes de qualquer coisa, vale a pena procurar o RH da empresa, a área de recursos humanos, para identificar, saber qual é a programação deles, se isso não está claro, com relação ao 13º e ajustar isso. E caso contrário, aí teria que avaliar qual é a perspectiva de recebimento disso, porque isso é um direito do trabalhador, eles têm que receber. André, a gente deve comprometer, assim, com gastos fixos, quantos por cento, no caso, do nosso salário? O ideal não tem uma regra básica, a gente tem, assim... Só não pode gastar mais do que ganha. Exato, isso também é outra coisa que a gente sabe, né? Sabe, mas às vezes não coloca em prática. Exato. O que acontece? É difícil você dizer assim, o percentual, eu tenho que estabelecer um percentual da minha renda para despesas do mês. Porque se a pessoa se ajusta a isso com mais facilidade, ela não precisa se comprometer tanto do orçamento. O que ela tem que fazer é planejar esse gasto com antecedência e dar prioridade para os projetos futuros. Se ela conseguir direcionar, por exemplo, 70% da renda dela, como alguns casos eu já conheci, para os projetos futuros e guardar esse dinheiro, está valendo. Né? Se eu limito um percentual menor, a pessoa pode estar limitando a performance dela, a forma dela gastar, de guardar. Ou até se eu coloco um percentual muito baixo, eu posso estar gastando com coisas que não fazem muito sentido. O ideal é ela planejar antes e ver se isso cabe dentro do orçamento mesmo, para que ela possa guardar dinheiro, priorizando guardar dinheiro para o futuro e aí gastar com os gastos do mês. Agora, antes da gente encerrar, aquela dica que você já falou aqui, mas que eu acho que vale repetir, que é a pessoa ter um objetivo. Sim. Uma viagem, um carro, comprar uma casa, porque aí a pessoa guarda o dinheiro mais animada, com foco. Claro, porque guardar o dinheiro por guardar não faz muito sentido. A gente acaba tendo vários estímulos ao redor no nosso dia a dia que levam a gente a gastar aquele dinheiro. Então, se eu defino um projeto que faz sentido para mim, então algo que eu queira muito, né, e aí está relacionado à questão emocional de novo, faz mais sentido eu guardar dinheiro. E eu consigo dar prioridade para aquilo, não só um objetivo, mas eu posso construir todo um projeto de futuro. Então, viagem, troca de carro, faculdade, aposentadoria, todos esses projetos eu posso colocar juntos. E aí vai fazer muito mais sentido eu guardar e eu consigo abrir mão dos gastos de impulso, os gastos imediatos que acontecem na nossa vida e a gente acaba gastando porque não tem uma meta, não tem um objetivo. Então, se eu tenho, fica muito mais fácil eu construir esses projetos. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Flávia, eu estou sempre aí.